Já estão entrando de volta aí, galera? Nem saí, eu saí, Maurício. Beleza. Beleza. Tava testando um outro aplicativo, que eu tenho um outro que eu tenho professor de Libras, do curso, eu tava lá com ele. Aí, Esse plataforma parece, ok? a plataforma parece também consistente, consegue nem ficar. Você? Eu tive que fechar e voltar de novo. Agora eu estou conseguindo compartilhar, porque os documentos não estavam entrando na plataforma. Aí fica complicado para eu falar dos assuntos aqui para vocês. Né? Eu continuo sem conseguir fixar você. Aí quem fala aparece na minha tela. Ah, é? A importância da fisiologia. Vamos ver se vai abrir aqui. Abriu nada. Sim. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom, tá dando para compartilhar aí? Tá vendo aí agora, galera? Tô. Beleza? Tô vendo. Deu para a galera voltar aí? Dá uma olhada aí se a galera voltou. Gente, olha só, vamos embora que já são 7h28. Esse negócio me atrasou pra caramba, tá? Só passando rapidinho o que a gente falou na aula passada em fisiologia. A gente falou da importância, né? Que antes de pensar em treinamento, a gente tem que saber, né? Tem que periodizar. Bom, aí a gente falou dos princípios da fisiologia, que é o princípio da individualidade biológica, certo? Não vou repetir, foi da aula passada. Quem quiser, está gravada essa aula, tá? Aí vocês podem ter acesso. Princípio da individualidade biológica, falamos do princípio da especificidade, importantíssimo, tá? No treinamento, a gente vai periodizar, né, o treinamento, seja lá o que a gente, né, de que forma periodizar, macrociclo, mesociclo, microciclo, tem que trabalhar em cima de especificidade, né? É o que vai levar o nosso aluno de encontro com ao seu objetivo, tá? Princípio da reversibilidade, aquela condição de se parar, vai perder o que ganhou, é claro, é o desuso, né? Princípio da sobrecarga, quando a gente falou de volume e intensidade, né? Que existe a interdependência, que a gente não deve nunca botar os dois na mesma direção. Você pode até colocar, mas o trabalho fica um pouco inviável. Né? Então, quando a gente aumenta o volume, a gente diminui a intensidade. Quando aumenta a intensidade, diminui o volume. Pode até fazer, mas é uma sobrecarga muito pesada, né? E quase sempre leva a algum prejuízo do nosso atleta, do nosso aluno. Tá? Princípio da continuidade, que a gente sabe, para ter o ganho, tem que dar continuidade ao trabalho, né? Tem que ter o período de estresse, tem que ter o período de descanso, o período de um novo estresse. Né? Aí a gente botou aí, ó, até um quadrozinho falando da síndrome da adaptação geral. Hoje a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos entrar mais nesse assunto. Vocês vão ver lá, tá? Então a gente tem aqui a ondinha, é onde dá o estresse, o período de alarme. Aí o que acontece? Essa fase o cara tá, né? Quebra a homeostase, ele dá uma caída de cansaço, vai se recuperando, né? Aí compensa, aí cai de novo e aí vai subindo, né? Bom, esse foi o da aula passada, né? Então claro que a gente demorou um pouco para falar sobre isso. Aí agora, hoje nós vamos falar de entrar no assunto, né? A gente vai entrar nos efeitos fisiológicos do exercício, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar isso com vocês aqui. Tá, 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 tá. Tá aí. Vou abrir ele.
que voltar aqui, galera. Tá aí na tela. Vê se abriu aí, galera. Efeitos fisiológicos dos exercícios físicos que devemos considerar, certo? Bom, então tem algumas considerações, né, quando a gente vai trabalhar e se quer obter alguns efeitos, né, ou se quer obter os efeitos fisiológicos. Toda vez que a gente, né, é submetido a uma carga de trabalho, a gente realiza um trabalho com um aluno, a gente espera que esse aluno experimente alguns efeitos, né, efeitos fisiológicos, né? Tudo que a gente passar de trabalho, de carga, de volume, intensidade, vai ter um efeito. Aí o que a gente tem que considerar sempre que a gente pensar em fazer uma periodização, em submeter os nossos alunos ao trabalho que vai sempre trazer o quê? Se a gente, né, trabalha, faz o trabalho físico, né, submete o nosso aluno ao trabalho, vai ter um efeito. Então, o que a gente tem que sempre considerar quando falar de fisiologia do exercício? O que a gente tem que considerar? O nível de saúde dos nossos alunos, não é? É ou não? A gente tem que saber que nível de saúde ele está. Hoje em dia, a gente tá experimentando muito um boom, né, por conta da pandemia das pessoas procurarem esportes ao ar livre. Né? Amanhã até eu vou fazer uma live num desses Instagrams aí que motivam o pessoal a pedalar, né, desses grupos, que é Toca o Burro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que tem acontecido, a gente tem visto muito as pessoas se submeterem a esses efeitos, né, por conta própria, elas pegam uma bicicleta, sobem e vão pedalar. Eu acho, até é legal. Só que o que a gente tem que estar sempre levando em consideração, principalmente nós, profissionais de educação física, nós, o nível de saúde. Essas pessoas sobem em cima de uma bicicleta e muitas das vezes não sabem como elas estão de saúde. Se elas estão bem, se elas estão mal, se elas conseguem submeter a determinado esforço. Hoje, assim, não estou fazendo crítica, sabe, pesada, mas as pessoas vão lá no Instagram, ver uma foto de alguém que foi de bicicleta não sei aonde, cisma no outro dia, sobe em cima de uma bicicleta e tenta ir lá para te fazer a sua selfie, a sua foto. Isso é muito temerário. Porque, de repente, ela não está, ela, que é a pessoa mais envolvida na coisa, né, que está se submetendo, ela não considera o nível de saúde. Né? A gente sempre dá, quando eu faço essas lives, eu dou sempre um exemplo esdrúxulo. Quando você vai fazer uma viagem no teu carro, uma viagem mais longa, o que você faz? Primeira coisa que você faz? Responde aí, galera. Quando vocês fazem uma viagem, vai submeter o carro de vocês a uma viagem mais longa, o que vocês fazem? Quem não quiser falar pelo microfone, gente, eu tô com... Hoje eu botei abastece, mas antes de abastecer... Faz uma revisão geral. Exatamente, Jaiminho, exatamente. A gente tem que saber como tá para fazer isso. Então, muitas das vezes, eu que corro há 30 anos para a roça, eu tenho passado sempre com pessoas passando mal, pessoas com bicicleta quebrada, elas às vezes não consideram, nem procuram dar uma verificada se a bicicleta aguenta fazer aquele percurso. Né? Eu já passei por pessoas que têm uma condição física muito boa, mas que a bicicleta não aguentou. Ou seja, às vezes para subir um morro muito íngreme, se você tiver uma condição aeróbia muito boa, e de força, de resistência, você até vai. Mas se a bicicleta não for uma bicicleta para aquilo, ela acaba quebrando. Né? Então, constantemente eu passo com bicicletas quebradas, pessoas passando mal, né? Por quê? Não considero o primeiro ponto importante, o nível de saúde. Então, o que a gente tem que considerar quando trabalha com o ser humano? Ou quando vamos trabalhar com o nosso aluno? Ou com a nossa turma? No mínimo, a gente tem que fazer um levantamento para saber o nível de saúde. Sei lá, uma anamnese, um parquê, né? Porque como que a gente vai trabalhar com segurança? Né? A gente sabe, e até começou a falar, e eu vou falar de novo na aula de hoje, dos trabalhos de intensidade. Né? Os trabalhos que trazem mais ganho em termos de VO2 máximo, que eu vou falar de VO2 máximo também para quem está voando, né, que é o volume máximo de oxigênio, a captação máxima que eu consigo captar e usar para aquele trabalho, são de trabalhos de alta intensidade. Mas para eu trabalhar alta intensidade, eu tenho que saber se o meu nível de saúde está bom, o nível de saúde do meu aluno está bom. Não é?
Os outros trabalhos, os trabalhos contínuos de menos intensidade trazem ganho? Claro que trazem ganho, mas se eu quiser, se o meu aluno tiver o objetivo de alcançar patamares maiores, né, de condicionamento físico, né, eu vou ter que entrar nesse trabalho de alta intensidade. Né? E dependendo do que ele quer, eu tenho que entrar em trabalho intervalado, eu tenho que sair do trabalho contínuo, né, que é aquele trabalho em cima do trabalho aeróbico, com oxigênio, e entrar em trabalhos mais pesados, trabalhos mais severos, trabalhos até de alta intensidade. Mas para eu entrar nesse trabalho, para nós entrarmos com o nosso aluno, a gente tem que ver o quê? O nível de saúde dele. Vai que eu vou trabalhar com frequências lá de 100 ou 100% acima, né, da frequência dele máxima, e ele tem um AVC, um infarto, né? Então, o que acontece? É a primeira coisa que a gente tem que considerar, tá? E vocês que estão entrando no mercado, estão se tornando profissionais, a gente vê na nossa cidade, é incrível o movimento que está, não só nessa cidade, eu li em jornais, em outras cidades também, como cresceu a venda de tênis, venda de bicicleta. Então, a primeira coisa que se deve considerar é o nível de saúde, né, para nós podermos ter segurança para trabalhar. Até nas escolas do Estado, há alguns anos atrás, começou a se exigir atestado médico dos alunos para fazer as aulas. Certo? Eu cheguei até, acho que já comentar isso com vocês há algum tempo atrás. Só que as escolas, a gente tem que ter muito cuidado, que elas têm a mania de querer transferir responsabilidade. Se eu estou me matriculando numa escola e se a minha instituição exige um atestado médico, o que é que acontece? Eu tenho que dar esse atestado médico na matrícula. Eles queriam passar isso para nós, profissionais de educação física, para nós exigirmos isso na sala. Não é isso. Aí o aluno te enrola, não traz. No ano que se implantou isso nas escolas públicas estaduais, eu cheguei a não dar aula, ficar dando aula teórica, porque ninguém levou o atestado. Né? Uma coisa tão simples, você para fazer a matrícula do teu filho aqui tem que trazer um atestado médico. Não, professor que vai cobrar o atestado médico. Então, o que aconteceu? Não tinha aluno nenhum. Os alunos iam, mas não faziam educação física porque não levavam atestado. Né? Então, tem que se considerar, porque na hora que dá errado, meu amigo, seu nome está lá, você é o profissional. Para aí, cara, você é o profissional de saúde, submeteu o teu aluno a um esforço extremo e não procurou saber se ele tinha saúde para fazer aquilo, ou até moderado, ou até fraco, dependendo do problema que ele tem, um esforço fraco ali já tomba o cara, né? Bom, o segundo ponto a se considerar, gente, se tiver dúvida, fala, né, interrompe, para não ficar essa coisa monótona, tá? O segundo ponto é o nível do praticante, né? Quem está praticando, quem vocês estão submetendo ao esforço, ao efeito, qual o nível dele? A gente tem que levar sempre em consideração. A gente faz uma anamnese, pergunta se ele tem uma vida pregressa, se ele estava fazendo atividade, se nunca fez, para a gente poder começar a trabalhar o quê? Né? Os nossos objetivos, né? Se eu sei que o cara nunca fez nada, então eu não posso entrar com um trabalho muito pesado, não posso entrar com intensidade muito alta. Eu vou trabalhar mais um volumezinho, né, que é com a frequência mais baixa, com VO2 mais baixo, para a gente começar a ir explorando, né? Então, o nível do praticante é importantíssimo, né? A gente não vai começar com todo mundo do zero. Se eu tenho lá uma turma de educação física que já está iniciada no esporte, que tem um nível de condicionamento bom na escola, ou se eu tenho um aluno na academia ou no clube, onde for, que já tem um certo nível, é besteira você descer, né? Então, a gente já começa do nível que ele está, né? Outra é a prova desejada. Prova desejada, a gente pode colocar isso, fazer um paralelo com o objetivo. A prova desejada que ele quer, o objetivo que ele quer, seja qual for, força, resistência, que a gente chama de endurance agora, né? O pessoal usa muito, ou hipertrofia, ou o esporte que ele quer. Professor, quero fazer um trabalho para melhorar minha condição, meu VO2, minha condição aeróbia, minha condição anaeróbia. Né? Eu quero fazer um trabalho para melhorar no ciclismo, na corrida, na caminhada, na escalada, na natação. Então, a gente sabe que pode dar um aporte com vários trabalhos para melhorar o esporte do cara. Mesmo porque quem pensa em performance, né, não é só... Nessa, a gente às vezes está vendo só o praticante recreacional. O que é o praticante recreacional? É aquele que faz aquele esporte por lazer. Ele não tem nenhuma pretensão. Ele quer fazer por lazer, mas mesmo o praticante recreacional, o que acontece?
ele precisa de um aporte, de uma resistência para fazer o esporte que ele quer. Vamos dar o exemplo da natação, você pode dar do ciclismo. Olha a postura desse cara aí. Né? Mesmo que se for recreacional, ele todo dia fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, uma hora essa lombar dele, essa região dorsal dele vai sentir alguma coisa. As articulações vão sentir. Então, se ele quer algum ganho, se ele quer manter a vida útil dele recreacional dentro do esporte que ele escolheu, vai ter uma hora que ele vai ter que dar um aportezinho de resistência nas articulações, né? Na coluna, na condição aeróbica, para ele fazer aquilo com mais conforto. Então, é outro fator que a gente tem que considerar, né? A prova desejada, ou no caso aqui, lê-se o quê? A prova desejada, o objetivo dele, certo? Bom, outro ponto é a disponibilidade. Ele tem disponibilidade para fazer, né? Qual o tempo que ele tem para fazer, né? A gente, com o tempo na mão, com a disponibilidade, você pode se dedicar, não pode se dedicar, pode ser muito, pode ser pouco, a gente vai montando o trabalho dele. Eu tenho muito tempo, não é que você vai deixar o cara começando muito tempo lá. Então, você já vai começar já a fracionar esse tempo. Então, outra coisa que a gente quer para periodizar, que a gente, né, para fazer o planejamento dele, a gente tem que levar em consideração a disponibilidade. Outra coisa é a frequência semanal. Quantas vezes ele vai poder trabalhar, né? Aí a gente já consegue, com esse conjunto de informações, eu acho que dá para a gente começar a montar um treinamento, seja com qualquer objetivo for, para quem for, tanto para as escolas, quanto para os clubes, quanto para a academia. São coisas que a gente tem que levar em consideração para nós obtermos efeitos fisiológicos bacanas no nosso aluno ou na nossa turma. Tá? Nunca, quando forem trabalhar com educação física, deixem essas informações de lado. Né? Para a gente ter sucesso, a gente precisa delas. Certo? Posso passar para a próxima? Ou ficou alguma dúvida em relação às considerações que a gente tem que ter? Podemos? Oi, estou sozinho, gente? Pode sim. Podemos. Beleza. Pelo amor de Deus, gente, não me deixe sozinho, não. Beleza, é isso mesmo. Bom, efeitos fisiológicos dos exercícios. Antes de falar em tipo de exercício, intensidade e volume, é necessário entender que fisiologicamente o nosso corpo entende estímulos e os resultados do treinamento são as adaptações provenientes de estímulos bem direcionados. Alguém tem dúvida quanto a isso aqui? Leiam esse único parágrafo que está aí. Antes de se falar em tipo de exercício, intensidade e volumes, é necessário entender que fisiologicamente o nosso corpo entende estímulos e os resultados do treinamento são as adaptações provenientes de estímulos bem direcionados. Alguém tem dúvida quanto a isso, gente? Não. É o Não? principal. Não, né? Beleza. O meu celular bugou aqui, galera. Tem uma mulher falando aqui. Hoje tá tudo doido, hein? Tudo doido, hein? Um bocadinho. Tá doido, o bicho começou a falar sozinho. Então, gente, estímulos bem direcionados, né? Estímulos bem direcionados vão levar o quê? A adaptações. Como nós falamos na aula passada, o corpo ele trabalha em homeostase. Então, se a gente quer ter algum ganho em termos de condicionamento físico, né, voltado para a fisiologia do exercício, a gente tem que quebrar essa homeostase. A gente tem que criar estímulos, né? E o que acontece? A gente cria o estímulo, um corpo saudável, um trabalho bem aplicado, bem direcionado, vai acontecer o quê? Vai gerar o quê? Adaptações provenientes desse estímulo. Aí, adaptou, a gente vai lá e quebra de novo, para ver um ganho, certo? Então, muito legal essa frase aí, linda, maravilhosa, ilustra bem o nosso trabalho. Agora, estímulos bem direcionados. Para serem bem direcionados, vocês têm que estar bem orientados, vocês têm que estar bem capacitados, tá certo? Bom, aqui, botei de novo,
aquela figurinha da síndrome de adaptação e vamos ver aqui, ó, nosso corpo está sempre buscando equilíbrio e fazê-lo se adaptar. E para fazê-lo se adaptar, precisamos criar o quê? Estresse, nós acabamos de falar lá. Sim, os exercícios que passamos são criadores de estresse no nosso corpo. Eles vêm como uma forma de nos tirar do equilíbrio e obrigar o corpo a se preparar para receber novamente esse estresse sem que lhe cause tanto estrago no organismo. A gente dá um estresse, né? A gente vai sentir se aquele estresse tirar a gente da homeostase, né? Se aquele estresse for um estresse que a gente não estava acostumado, o que vai causar? Vai causar um desequilíbrio, mas o que vai acontecer com o corpo saudável? Ele vai se recuperar, vai se preparar para não sentir da próxima vez aquele novo estresse, ou aquele estresse ou o estresse que a gente submeter ele de novo. Vocês estão entendendo? Vai haver o estresse, ele vai se recuperar e já vai se preparar para aquele estresse. Ele vai se adaptar àquele. Por isso que a gente vai buscando, né, de forma didática, pedagógica, sempre novos desconfortos, sempre tentando tirar o nosso aluno da zona de conforto. Isso para que nós possamos ter algum tipo de ganho. Agora, se o recreacional chegar e falar assim, ó, professor, eu não quero ganhar nada, eu só quero manter o meu corpo ativo. Aí tudo bem, você mantém o corpo dele em equilíbrio, né? Então você não faz progressão nenhuma. Legal, ele vai continuar consumindo as calorias dele, ele vai continuar trabalhando a parte cardiorrespiratória, só que ela vai ficar mais estacionada. Melhor que um sedentário? Muito melhor que um sedentário. Ótimo, maravilhoso, sem problema nenhum. Agora, dependendo dessa situação, depois pode trazer algum contratempo, tipo assim, ah, professor, eu estou fazendo 2 anos o mesmo trabalho que eu pedi, só que agora eu comecei a engordar, né? Mesmo fazendo esse trabalho de 2 anos. Ah, é lógico, né? O corpo já está o quê? Totalmente adaptado àquele tipo de trabalho, né? O metabolismo tende a diminuir depois dessa, já tende a diminuir com o processo da idade, mas a questão de ele estar adaptado ao trabalho. Então, ele está dentro da zona de conforto, pode ser que comece a ganhar aí umas calorias. Então, ele tem que estar ciente que foi uma opção que ele fez. Agora, se nós quisermos evoluir, tem que estar sempre trazendo um estressezinho diferente para o nosso aluno, certo? Assim, o corpo vai se tornando mais forte e vai sendo necessários estímulos cada vez mais fortes para conseguir gerar esse estresse. Dúvidas, galera? Aí coloquei o quadrozinho aqui, ó, né, da zona de homeostase, né, que é a barra fixa, aí o estímulo inicial, né, a fase de alarme, que o corpo sente, né, fica alerta e vai, ó, para B, que é a fase que ele vai adquirindo resistência. Aí tem o quê? Um novo estímulo, ele dá o quê? No C, a fase de supercompensação, olha lá, ele ganhou, né? Só que o que acontece? Vai ter uma hora para ele vai ficar exausto, aí o que vai acontecer? Ele vai cair, aí, ó, volta para a exaustão, vai se recuperar e vai subir de novo. Aí ele vai conseguindo patamares maiores, tá certo? Tranquilo? Bom, isso aqui que é importante, né? Vamos tirar esse negocinho aqui da frente. Entre os tipos de estímulos, temos 3 para se trabalhar, né? Temos as cargas de excitação, adaptação e exaustão. A gente tem que ver, tem outras definições, ou tem fisiologista que conceitua de outra forma, mas é tudo a mesma coisa. Muda o nome, mas é a mesma coisa. Então, veja bem onde a gente tem que se encaixar. Vocês vão ver aí, né? Bom, as cargas de excitação são aquelas que, quando terminadas o nível de condicionamento físico, retornam ao normal. O que é carga de excitação, gente? É o trabalho que eu vou dar, é a carga que eu vou aplicar ao aluno, né? Seja lá qual carga. Ah, a carga é só peso, professor? Não, não é só peso. Se eu estou trabalhando corrida, a carga é no nível de corrida que eu vou dar para ele, né? Mais rápida,
mais lenta, mais longa, mais curta, isso são cargas. Peso, se eu vou dar um peso maior, se eu vou dar um peso menor, se eu vou dar um número de repetições maiores, um número de repetição menor. Natação, se ele vai nadar mais rápido, mais lento, mais distante, menos distante, isso são cargas. Né? Então, as cargas entram aqui, ó, nos estímulos. Então, as cargas de excitação, é a primeira que a gente está vendo aqui, são aquelas que, quando terminadas o nível de condicionamento físico, elas retornam o quê? Apliquei a carga, né, o nível de condicionamento do cara volta ao normal. Não existe modificação no ponto de partida do nosso corpo. Eu só excitei ele, não causei nenhuma quebra de homeostase. Eu só excitei aquele corpo, dei uma carguinha, trabalhei de forma muito leve, né? E não existe modificação no ponto de partida, ou seja, daquele condicionamento para frente não houve nada, eu só estimulei. Bom, vamos para o segundo ponto. Já as cargas de adaptação aparecem quando é dada uma carga ou sobrecarga, né? Se eu já estou trabalhando com ele, e o corpo se prepara para não sofrer novos desequilíbrios. Então, ele se adapta a um nível mais elevado de condicionamento. Analisaram? Pensaram em cargas de adaptação? Aguenta aí, né? Aguenta aí, segura, guarda ele no canto do cérebro e vão para a terceira. Cargas de exaustão. São aquelas que estão acima da capacidade do sistema e que tendem a causar danos mais severos ao corpo. Nem sempre representam lesão, mas a sua adaptação nem sempre representa um nível maior de condicionamento, podendo até mesmo piorar em relação ao estado inicial. O que ele está dizendo? Que a carga de exaustão, né, muitas das vezes, quando a gente faz um trabalho e exagera, a gente entra nesse patamar aqui de cargas de exaustão. Elas, muitas vezes, trazem mais malefícios do que benefícios. Então, a gente sabe que a gente tem que trabalhar no X, né? Tem que estar certo e consciente do trabalho. Dessas 3 cargas que a gente leu aqui agora, né? Essas 3 aqui, qual delas a gente tem que realmente trabalhar para o nosso aluno ter algum tipo de ganho? Sempre a de adaptação. É adaptação, cara. E aí, vocês concordam? Quem falou aí? Breno? Concordo. Isso que eu ia falar também, adaptação. Não, se alguém acha diferente, a gente vai discutir. Entenderam os 3 tipos de carga? As cargas de adaptação elas vão trazer, né? Elas vão quebrar a homeostase, vão trazer alguma coisa a nível até de lesão, né? Mas são lesões controladas, que a gente sabe, né? Aí o que acontece? Ele sofre um pouco aquele desequilíbrio, mas ele consegue se adaptar. Geralmente, as cargas de exaustão, a gente está entrando o quê? No overtraining, no excesso de treinamento. E a gente já falou sobre isso, que o excesso de treinamento, ele acaba não trazendo benefício nenhum para o nosso atleta, para o nosso aluno. Ele acaba tendo um decréscimo, ou levando ele a lesões, né? Lesões musculares, de tendão, de ligamento e até mesmo óssea. Eu dei o exemplo na aula passada, falei de atletismo, que às vezes, dependendo do nível de estresse que o cara está, ele começa a ter fraturas de estresse. A gente já, se vocês buscarem aí, ó, bota fratura de estresse no atletismo, vocês vão ver aí, né, saltadores de salto em distância, salto triplo, tendo fratura exposta no meio do salto. Se vocês duvidam, coloca aí que vocês vão achar. Fraturas de estresse no atletismo, vocês vão aparecer. Isso o quê? São cargas de exaustão. O cara está trabalhando tão pesado, está dando um período de descanso tão pequeno, que acaba causando várias complicações para o atleta. Né? O primeiro sinal é o decréscimo de condicionamento. Em vez de melhorar, começa a cair. Daqui a pouco são as dores articulares, dores nos ossos. Né? Então, esse estímulo a gente tem que estar sempre atento. Foi-se o tempo, na década de 80, início dos anos 90, que a aula boa é aquela aula que destruiu o cara. Pô, aquele professor é bom, eu não estou conseguindo nem sentar, destruiu o meu glúteo, esse é bom. Mal sabe que está causando um monte de lesão e de forma, às vezes, até desnecessária, que vai prejudicar até o próximo treino. Então, gente, entendam isso. Né?
Aula boa não é aquela que destrói o nosso aluno, não. Pegou uma turma de educação física na escola, botou os caras para correr, subir, levantar, rolar, né? No outro dia o aluno chega na escola, não consigo nem levantar meu braço, né? Quantos aí já começaram um trabalho na academia, a trabalhar ou estagiar, que no outro dia o aluno fala, professor, pô, foi bom, eu não consegui nem lavar o meu cabelo, levantar o braço para lavar o meu cabelo. Olha só o nível de estresse que chegou esse cara. E o treino dele vai ficar prejudicado por quase uma semana a mais, né? Porque às vezes você levou ele a cargas de exaustão, né? Não é assim, cara, não é. Então a gente tem que procurar adaptação. Então a gente tem que estar consciente desse tipo de trabalho para não trazer prejuízo à nossa turma, ao nosso aluno. Tranquilo, gente? Agora, tem aqui as cargas de excitação, né, que são cargas que não trazem nada. Né? A gente foi lá, trabalhou de forma articular com o aluno, botou a frequênciazinha dele para subir um pouquinho, né? Depende do seu objetivo. Você pode até fazer, né? Para conhecer a turma, ou tiver fazer um trabalho com a terceira idade. Então, por ali a gente começa com as cargas de excitação. Depois, né, tendo mais segurança, conhecendo lá a nossa turma, a gente vê lá, né? Vai para as cargas de adaptação, que é a que vai trazer realmente algum ganho para o nosso aluno, seja ele qual for o ganho, seja qual for o objetivo. Tranquilo, galera? Show? Alguma coisa em relação a isso ou podemos ir? Tá, Caetano. Recebi o recado de Caetano aqui, de Alexa. Poxa, tomara que dê tudo certo lá para o irmão dela. Depois eu vou passar uma mensagem para ela. Tá bom? Eu até perguntei a Breno sobre ela, porque eu gosto muito dela, é uma aluna muito boa, né? Muito aplicada. Eu estava estranhando, ela não está nas aulas, né? Mas está legal. Valeu. Posso mudar aqui, galera? Certo? De vez em quando eu vou olhar o chat aqui, que se tiver alguma pergunta, vocês deixam aqui que eu volto e respondo. Gente, não pode ficar sem entender, gente, tá? Não pode. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, ó, olha só, a gente estava falando das cargas lá. Aí a gente vem dando continuidade, otimizando o treinamento. Aumento da intensidade, duração ou frequência do treino. Ó, tudo aquilo que a gente está falando lá. Quando a gente fala, lembra que eu falei que tem algumas classificações que são diferentes, mas é a mesma coisa? Treino insuficiente. Quando o treino é insuficiente, né? A gente entra lá na questão de carga de excitação, né? O treino insuficiente, ela está na carga de excitação. Por quê? Ó? Pequenas alterações fisiológicas, são pequenas alterações, eu estou dando um treino, vai ter uma alteração fisiológica. A frequência dele vai subir, a temperatura dele corporal vai subir, só que o quê? Não vai ter nenhuma alteração na performance. Certo? Tá vendo? Sobrecarga aguda. Alterações fisiológicas positivas, pequenas alterações na performance. Então, a sobrecarga aguda, ela está dentro de quê? Está ou não está dentro das cargas de adaptação? Hã? Hein, gente? Tá, gerou adaptação. Tá, pequena, mas tá, não tá? Ó, pequenas alterações. E o overrush, hein? Overrush, que é o X. Bonito, né? É isso que eu estou falando com você. A fisiologia tem muito disso. Ela vai mudando, mas o teor é o mesmo. Ela vai mudando, ela pega muito nome em inglês, coloca, vê o que está em moda. O overrush, olha só, alterações fisiológicas e de performance ótimas. Então, esse overrush é onde a gente quer chegar. Com quem quer ter ganhos, né? Seja ele qual for, Breno, seja ela qual for, Pablo, seja ele qual for, Luciano, né? Seja ele qual for, Ingrid. Então, eu quero ter ganhos, quero otimizar o meu treinamento, quero ter ganhos legal. É aqui que a gente tem que chegar com o nosso aluno, né? A gente começa até aqui, ó, no insuficiente para ir, né, se adaptando. Se a realidade dele for de sedentarismo. Agora, se não, eu começo já na sobrecarga aguda, que ela faz parte da onde? Das cargas de adaptação, né? E vou tentando evoluir, por quê? Por overrush, que é o quê? Alterações fisiológicas e de performance ótimas. Mas eu, para trabalhar no overrush, eu tenho que estar seguro que o meu aluno está sadio, que o meu aluno está bem condicionado. Não é? É ou não é? Vamos dar um exemplo aí. Corrida. Um exemplo de corrida.
para eu melhorar a performance, o VO2, quem corre precisa de VO2, né? Precisa de volume de oxigênio, precisa de captação boa de oxigênio, muito boa, para adaptar aquele esforço que ele está fazendo. Então, para eu conseguir, né, para eu conseguir melhorar o VO2 dele, qualquer esporte aeróbio, né, as corridas, a natação, o ciclismo, eu tenho que trabalhar com estímulos bem fortes, com intensidade bem alta. Às vezes eu tenho que trabalhar, tirar 2 vezes na semana para trabalhar intervalado com ele. O que é intervalado? Aquele trabalho onde eu vou botar ele para dar um tiro muito forte, vou dar um tempo para ele se recuperar, vou dar o tiro forte de novo. Então, esse trabalho eu vou com a frequência a mais de 100%. Ou mantenho a 100%. Né? Então, para eu trabalhar aqui, o meu aluno, além de estar bem condicionado, para não ter nenhum tipo de problema de lesão ou cardiológico, né? Ou até de cansaço, ele tem que estar bem. Né? Esse aqui é o ideal para se trabalhar quando a gente fala em ganhos de condicionamento. Agora, em contrapartida, ó o overtraining aqui, ó. Adaptações fisiológicas inadequadas e diminuição o quê? Da performance. Aí ele cai aonde? Ó? Nas cargas de exaustão. Gente, os nomes podem mudar, mas esse aqui é a coluna vertebral dos estímulos, tá? Cargas de excitação, adaptação e exaustão. Tá aqui, ó. Pode mudar, o que a gente tem de mais aí, né? Moderninho aí, né? Vão passando por esse. Deu para pegar, gente? E aí? Posso? Deu. Beleza? Vamos lá. Valeu, Thales. Bom, adaptações. Falando mais especificamente sobre as adaptações, que são os efeitos que os exercícios impõem ao corpo, temos que elas são uma reorganização orgânica e funcional do organismo frente às exigências externas, internas e externas. É ou não é, gente? As adaptações não são uma reorganização? Frente a quê? Às exigências internas e externas, né? Então, externas é o quê? Tudo que a gente vai aplicar. Internas é o quê? É tudo que ele vai sentir, né? De acordo com a aplicação que a gente está dando daquele treinamento, né? Então, a gente tem que estar sempre, né? O organismo está sempre se reorganizando, né? Elas são reversíveis e precisam constantemente ser reavaliadas e é caracterizada pela formação de novas estruturas de acordo com o estímulo que é oferecido. Elas são reversíveis? O treino ele é reversível? Se eu parar de treinar, o que acontece? Lembra do princípio lá da reversibilidade? O que vai acontecer se eu parar de treinar? Então, eu preciso estar constantemente reavaliando, né? E é caracterizada pela formação de novas estruturas de acordo com o estímulo que eu vou oferecendo. Certo? Uma coisa que acontece sempre quando eu estou trabalhando com um indivíduo saudável e submeto ele a um estímulo. A nível muscular, o que acontece sempre quando eu estou dando um estímulo a ele, de carga? Seja ela até de intensidade mais baixa. Se eu der e ele não tiver adaptado, o que eu vou gerar aquele grupamento muscular que eu tô excitando, que eu estou lá trabalhando? Hein? O que acontece com aquele grupamento muscular quando eu dou um estímulo nele? Fala, gente. Pablo, tá aí? Pablo, quando você coloca uma carga para o seu aluno trabalhar lá, né? Com passar de dias, de semana, como é que a musculatura dele responde? Essa musculatura, ela atrofia ou começa a hipertrofiar, a ter um ganhozinho? Não, hipertrofia, dá aquele pump que a gente fala, né? Vasculariza mais ali. E o que acontece? Ela aumenta com o passar do volume. tempo. A hipertrofia é caracterizada pela formação o quê? De novas estruturas. Você vai gerar uma lesãozinha ali, né? Uma lesão controlada, uma microlesão. Então, você vai causar ali, vai ter uma formação de uma nova estrutura. Então, ela vai ficar um pouquinho mais, né? Um pouquinho maior. Ela vai ganhar um volumezinho ali. Então, a gente trabalha em cima disso, de formação de novas estruturas, né? Então, é isso que a gente tem que estar ligado, né?
Podemos ter em vista o tempo e essas adaptações podem ser rápidas, como no caso de músculo, ou lentas, que é a adaptação de tecidos como ossos e tendões. Lembra que a gente falou na aula passada que a gente tem que ter muito cuidado com o trabalho com o trabalho resistido? O que é o trabalho resistido? O trabalho com peso, gente. Né? Seja onde for que a gente trabalhar, cuidado, né? Quando for gerar essas adaptações. Às vezes o músculo ele responde muito rápido, mas às vezes, os ossos e os tendões não. O que acontece às vezes, muitas vezes no overuse, no overtraining, no atletismo, né? Geralmente a musculatura aguenta aquele estresse, mas vai causando tanta microlesão no sistema ósseo que uma hora acontece uma fratura. Ou a uma hora um tendão desse pode romper. Então a gente sabe que no caso dos músculos, a adaptação ela é mais rápida. E nos tecidos ósseos, nos tendões moles, ela é mais lenta. Né? Então a gente também tem que estar muito ligado nisso na fase de adaptação. Né? E no que a gente for trabalhar em questão de cargas lá, tá? Então, vamos ficar muito ligados nessa onda aí. Elas podem ser positivas, negativas, específicas e não específicas. Por exemplo, ao treinar força, a adaptação específica é aumento de sarcômeros. É um dos componentes básicos do músculo estriado que permite o quê? A contração muscular. Em paralelo no músculo, e a adaptação não específica seria o impacto sobre o tecido ósseo e o aumento da densidade mineral óssea em consequência. Vai haver? Vai haver aumento da densidade mineral, mas a gente tem que dar um tempo para isso haver. Não pode ser tão rápido como se fosse na estrutura muscular. Né? Então, às vezes, o perigo, às vezes, de tá suplementando ou usando anabolizante, né, é o quê? O ganho de massa a gente consegue, né, maximizar, mas as outras estruturas, às vezes, nem sempre. Digo até do sistema cardiovascular, tá, gente? Que começa até a sobrecarregar também. Você começa a ter uma estrutura, né, muscular um pouco maior e fica, às vezes, aquém do que o coração pode fazer de irrigação, ou até de captação do próprio oxigênio. Então, tem que estar sempre levando em consideração isso. Ainda mais quem trabalha aí com hipertrofia, né? Tem que ficar ligado nessa situação. Quando souber que tem alguém está usando alguma coisa para maximizar o ganho de tecido muscular, de massa, tem que estar ligado que às vezes o músculo está acompanhando, está fazendo, mas de repente alguma coisa pode ficar para trás aí, tipo osso, tendão, né? A gente sabe que ligamento e tendão se demole, rompe mesmo, né? Então, às vezes, eles não estão preparados para isso. Então, a gente tem que estar bem antenado nessa situação. Maurício, Oi. Vou interromper, mas Lara tá tentando entrar e até agora não conseguiu entrar, não. Vamos voltar lá para ver o que a gente pode ajudar ela. Para aí. Ela não está aparecendo aqui para mim, não. Aqui agora, que não tá tentando entrar, mas não tá conseguindo. Quem? Ela botou assim, ó, alguém fala com o Maurício que estou tentando entrar e até agora... Não tá não, porque quando aparece aqui para mim, ó, não tem ninguém aqui para eu coisa. Não é o caso nosso aqui. Vou voltar aqui. Ver se é essa. Bom, vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Falar alguma coisa? Bom, fechei aqui, né? Questão aqui das adaptações e dos estímulos, tá? Então, a gente falou aqui dos efeitos fisiológicos, falou dos estímulos, né? Que a gente tem que estar sempre levando em consideração, teorizando em cima desse nosso trabalho. Otimização do treinamento, onde a gente tem que trabalhar, né? De acordo com o objetivo do nosso aluno, sempre de acordo com o objetivo dele, tá? E falamos das adaptações, certo? Bom, vamos ver o próximo aqui.
Beleza. O que eu preciso. Pá. Ver a ginástica que eu estou fazendo aqui para botar um... Abriu aí, galera? Principais pontos sobre a fisiologia do exercício? Abriu. Abriu? Abriu. Beleza. Saímos lá das cargas e das adaptações. Vamos subir mais um degrauzinho. Vamos para os pontos agora da fisiologia. Tudo isso aqui tá incutido nos nossos trabalhos, tá? Esse é o último ponto de hoje que a gente vai trabalhar, né? Os últimos slides que eu preparei para vocês, mas é muito interessante. Se alguém ficar no meio do caminho, me avisa, tá? A gente vai passar pelo sistema cardiovascular, que é a captação, é o que vai colocar para dentro o oxigênio que a gente precisa para tudo, né? E daí, desse ponto, a gente vai começar a ser mais específico com as coisas, tá? Então, os principais pontos da fisiologia do exercício, a gente tem aqui o nosso sistema cardiovascular, né? Aí, eu coloquei essa figurinha aqui, depois eu explico para vocês, né, melhor, mas só para vocês terem uma ideia de uma coisa que muita gente não sabe, né? Bom, o sistema cardiovascular tem como principais funções o quê? Né? Qual a principal função? Liberação de O2, de oxigênio para os tecidos, né? E a remoção de quem? Do CO2, que é o gás carbônico. E o transporte também de quê? De hormônios, glicose, oxigênio, CO2. O sistema é composto do quê? Nosso sistema cardiovascular. Bem simples aí, ó. Coração, vasos sanguíneos e pelo sangue, né? Aqui eu botei uma avaliação direta, que no final do trabalho vocês vão saber o que é a avaliação direta de VO2. Mas eu queria que vocês focassem nisso aqui, ó, nesse balãozinho que está do lado esquerdo de vocês aqui. Ó. Estava conversando com o Breno esses dias sobre isso. Breno, você sabe que esse balãozinho aqui? Sei. Fala aí pra gente. É a composição do ar, Exatamente. que é feita de 70... galera. Alguém tem dúvida disso aqui? Essa é a composição do nosso ar, né? Nosso ar, a maior parte dele, 79% é formado de quê? Pode falar, gente. Tá aqui, ó, 79% do ar que a gente respira, nitrogênio. 79% é de nitrogênio. 20,93% é oxigênio. E 0,03% é de CO2. Então, quem acha que só respira oxigênio, que o ar nosso é só oxigênio, está redondamente enganado. Então, a gente falando desses pontos do sistema cardiovascular aqui, que a gente vai entrar, né? Porque para o corpo funcionar, a gente precisa do oxigênio, né? Ainda mais na questão de sobrecarga, na questão de fisiologia do exercício. A gente primeiro tem que entender que é isso aqui que está no nosso ar, certo? Para depois a gente entender a avaliação direta. Posso até dizer como funciona aqui uma avaliação direta, né? Esse aqui é um medidor de gases que avalia o VO2 da gente. Até esse aqui é um portátil, né? Esse aqui é bacana, esse aqui é moderno, né? Tá? Então, vamos lá. Entendido isso, galera? A gente vai. Bom, vocês deram isso em anatomia, deram isso em fisiologia, a gente só vai passar, né? Se tiver algum problema, se tiver alguma dúvida, a gente até para, né? Coração é uma estrutura composta de 2 átrios, que são camadas receptoras de sangue, e 2 ventrículos, que são as câmaras que o quê? Ejetam o sangue. Não é isso? Não é isso, Clara? O coração é a principal bomba que faz com que o sangue circule pelo sistema vascular. Isso é simples, né? Todo mundo sabe. O músculo cardíaco tem a capacidade única de gerar seu próprio estímulo, né? É o músculo cardíaco, então ele gera o seu estímulo, a autocondução, né? Você não precisa ficar falando para o seu coração, coração, bate. Ih, caramba, esqueci de falar para ele bater, eu vou morrer. Você não precisa fazer isso, né? Ele gera seu próprio estímulo, beleza?
Então não precisa ficar todo mundo preocupado mandando o coração bater, não. Pode deixar que ele vai ficar batendo aí. O dia que ele quiser parar também, aí lascou, tá? Não adianta pedir para ele bater, que ele não vai bater, não. Ele vai parar. Sabe que ele é complicado, né? Esse sistema possui 4 componentes que funcionam em conjunto através do sistema de chegada de sangue, né? Que é o átrio direito. São eles nódo sinoatrial, conhecido como marca-passo do coração, nódo atrioventricular, feixe de His. Feixe de His, tá certo, claro? Essa pronúncia minha? Tá, né? Ah, obrigado. E fibras de Purkinje. Viu? Tá certo. Tá pensando o quê? Fala que o professor de educação física não sabe nada. É ruim, hein? Tá? Beleza, galera? Não tem nada que eu vou cobrar, mas eu tenho que passar para vocês. Certo? Aí vem o que a gente tem que saber um pouquinho, né? Porque a gente trabalha, né? Com o coração ou com o ciclo cardíaco. São coisas que a gente, né? São efeitos que a gente causa quando a gente fala em fisiologia do exercício, quando a gente trabalha com o nosso aluno. Então, terminologia da função cardíaca. Aí tem o quê? Ó? O que é o ciclo cardíaco? São eventos que ocorrem entre 2 batimentos cardíacos consecutivos, né? Entre 2 batimentos, o que acontece? A sístole, que é o quê? Todos vocês sabem, eu acho que sabem. É quando o coração o quê? Contrai. E diástole, que é o quê? Quando ele relaxa. Ele não tem que fazer esse movimento para fazer o sangue circular, né? Contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Aí temos aqui, que é o volume de ejeção. Volume de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo em sístole. O volume de ejeção é igual a diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final. Então, o coração se enche, né, na diástole, e depois ele quase que se esvazia, mas não esvazia totalmente, vocês vão ver que não, na sístole. Tá certo? Isso é o volume de ejeção, o volume de sangue que a gente bombeia, né, pelo ventrículo esquerdo em sístole para o nosso corpo. Quando a gente está em movimento, ou quando a gente submete os nossos alunos a alguma atividade física, esse volume de ejeção, ele aumenta ou diminui? Oi? O cachorro respondeu aí. Aumenta? Ele aumenta, gente. O volume de ejeção aumenta. Eu não preciso de mais oxigênio para poder atender a demanda no meu corpo, para fazer meus músculos trabalharem. Então, o volume de ejeção o quê? Tem que aumentar. Ele não pode diminuir. Se diminuir, o meu aluno está morrendo. Não pode. Se eu estou dando estímulo, querendo aumentar a frequência cardíaca dele, botando ele para correr, botando ele para subir, descer, levantar, esse volume de ejeção tem que aumentar, né? O volume de sangue, de bombeamento de sangue, ele tem que aumentar. Ele tem que irrigar lá o grupamento que mais está sendo solicitado. Então, esse volume de ejeção aumenta. E aqui, Titio botou para vocês o quê? Ó? Todo o ciclo cardíaco. Diástole, sístole atrial, contração ventricular, ejeção ventricular, relaxamento, aí começa tudo de novo, né? Então, vocês olham aqui. Primeiro, né, os ventrículos, para depois ter uma sístole atrial, que é uma contração pequenininha, né? Como minha filha fala, é o peidinho do átrio, né? Para jogar o quê? Ó, os ventrículos, o sangue. Para depois, ó, haver a contração para poder jogar para a grande circulação, para todo o corpo. Isso aqui eu acho que vocês não têm dúvida, não. Tá? Isso aqui vai aumentar de acordo com a atividade que eu estiver fazendo. Quanto mais intenso for o meu trabalho, mais isso aqui vai acontecer, mais volume vai ter, mais meu coração vai bater, mais esse ciclo vai ocorrer. O ciclo cardíaco está ligado diretamente ao meu condicionamento físico, ao que eu estou fazendo com o meu aluno, né? Então, se ele é mais lento, né, se no dia a dia ele é mais lento, é sinal que eu estou melhor condicionado. Se ele bate mais rápido, eu estou menos condicionado, né? Então, funciona dessa forma, correto? Cadê o troço aqui, vou mandar? Bom, ai, o troço aqui me atrapalhando. Fração de ejeção. Proporção de sangue bombeado para fora do ventrículo esquerdo
a cada batimento, né? É a razão entre o volume de ejeção e o volume diastólico final. Então, o que é a fração de ejeção? É quanto de sangue eu coloco para fora para circular no nosso corpo, né? Então, ela tem uma razão entre o volume que eu coloco para fora e o volume diastólico final, que é um resíduo que ainda fica no nosso coração, né? Por isso que eu falei, não sai o sangue todo, né? Ledo engano quem pensa que quando ele contrai, sai o sangue todo. Não sai, né? Ele vai sair, ó, aí eu botei uma tabelinha. É claro que eu não vou cobrar isso de vocês, mas eu acho que nós como profissionais de saúde, como professores de educação física, como quem trabalha com fisiologia do esforço direto, a gente tem que ter a noção disso aqui, ó. Então, ó, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ó, se for maior ou igual a 55%, ela é normal, de sangue que a gente bota para fora do coração. Agora, se ela for de 45, de 55 para baixo até 45, já tem uma disfunção leve, né? Se for de 44 a 30, moderada, e se for menos de 30, é uma disfunção importante. Ou seja, meu coração não está conseguindo colocar o sangue para circular legal no meu corpo. Está muito baixa a ejeção. Ela não pode ser muito baixa, né? Eu preciso do sangue para os meus tecidos funcionarem, né? Para o meu corpo funcionar, principalmente em movimento, que essa ejeção vai aumentar. O sangue tem que chegar para levar o oxigênio, não é isso? Certo? Deu para entender aí? Então, vamos embora. Bom, débito cardíaco é o volume total de sangue bombeado pelo ventrículo esquerdo por minuto ou simplesmente o produto entre a frequência cardíaca e o volume de ejeção. Quando eu falo em débito cardíaco, aí eu já não falo só entre uma batida e outra. Eu falo de 1 minuto, né? É o débito, é o volume total de sangue que eu bombeio, né? Por minuto pelo ventrículo, para todo o corpo, tá certo? Aí é um quadrinho que eu botei, que débito cardíaco é igual a frequência, vezes o quê? Volume sistólico. Tá vendo? Então tem aí, ó, débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. Contratividade, que é a pré-carga, né? A pré-carga é quando o meu coração está enchendo, né? Essa é a pré-carga. E a pós-carga é o quê? É quando o meu coração contrai para botar o sangue e vencer o quê? As resistências periféricas, que são a resistência dos vasos. Ele não tem que passar pelo vaso, então o coração tem que fazer uma forcinha para poder o sangue vencer essa resistência periférica, vencer a resistência valvular aórtica, né? Porque ele sai pela aorta, né? Então, para vencer, para passar por aquela válvula, ele tem que ter uma pressãozinha para poder abrir ela, certo? Tranquilo? Deu para pegar aí, gente? Vocês já tinham visto Tio, a fisiologia? Oi. só um comentário, que a diferença do indivíduo sedentário para um condicionado vai até nessa variação desse débito cardíaco. Lógico que sim. Em condição de repouso tem mais ou menos entre 5 a 8 litros por minuto. Uhum. Quando ela entra em exercício máximo, pode chegar a 25 litros. Isso. E olha a diferença de quem é um atleta olímpico, por exemplo. Pode chegar a 43 litros. Aí você está chegando É num... É ponto fora da curva. O olímpico, a gente sabe que a diferença é absurda, né? A diferença é absurda. Então, isso aqui, o pós-carga, ele está ligado diretamente também ao condicionamento. É o que o coração também contrai. Um coração treinado gera isso tudo. Agora, um coração destreinado já é outra situação. Tá certinho, tá, o Breno? É isso aí mesmo. Certo? E a complacência aórtica, né, que a gente tem a resistência para passar pela válvula, é o que a válvula tem de cede, né, até um certo ponto para aquele sangue passar e depois ela voltar e fechar de novo. Correto? Eu não vou cobrar, mas eu acho que vocês têm que ter esse entendimento. Não sei se vocês tiveram isso. Fizeram isso em fisiologia, ô Breno? Que eu me lembro, não. Não. Mas beleza. Deu para passar aí, Gélia? Vamos lá. Aí a gente cai o quê? A gente falando de sistema cardiovascular, coração, terminologia,
né? Fração de ejeção, débito cardíaco, pressão arterial, né? Isso aqui é importante porque o que acontece? Hoje a gente sabe que uma grande parcela da população ela é hipertensa. Eu estou incluso nisso, eu sou hipertenso desde novinho, né? A gente sempre fala lá, né, que meu pai não deixou nada para mim, só deixou isso, pressão alta. Deixou uma herançazinha, só a pressão alta. Não deixou alguma coisa, né? Bom, a pressão sanguínea é a pressão exercida pelo sangue sobre as paredes do vaso. Dos vasos sanguíneos. E usualmente nos referimos à pressão exercida sobre as artérias. E por isso que chamamos de pressão arterial de PA, né? Uma terminologia nossa de fisiologia, PA é pressão arterial, né? Apresentada em dois valores. O mais alto, que é a pressão sistólica. Sistólica é quando o coração faz o quê? Hein, galera? Hã? A sistólica é quando o coração faz o quê, gente? Contrai ou relaxa? Quando ele ejeta o sangue. Quando ejeta, tá? Durante a fase de contração do coração. E o valor mais baixo, que é a pressão diastólica, quando o que acontece? Quando ele relaxa, durante a fase de relaxamento do coração. As alterações nos valores de pressão arterial podem se dar por alterações nos vasos, né? Uma constrição vascular aumenta os valores da pressão arterial. Uma dilatação vascular resulta em menores valores para a pressão. Isso é lógico. Aí eu botei a figurinha para vocês aqui de uma artéria. Então, o que acontece? Ó, né? Olha o calibre da artéria. Se ela está em vasoconstrição, se ela está com calibre diminuído, o que acontece? O sangue vai passar mais fácil ou vai passar mais difícil aqui? Hã? Se o calibre da artéria estiver reduzido. Hã? Difícil. Passa de forma mais difícil. Então, o que vai acontecer com a pressão? Se ela estiver passando com mais dificuldade aqui, se o sangue estiver passando com mais dificuldade, o coração tem que fazer mais força para esse sangue passar. O que vai acontecer com a pressão? Hã? Aumentar. Uma situação aí que pode aumentar a pressão arterial, fazer com que os vasos tenham vasoconstrição. Me dá aí um exemplo. O que pode fazer uma vasoconstrição no vaso aí? Temperatura, quando está frio. Temperatura, exatamente. No frio pode haver uma vasoconstrição. Por isso que às vezes o trabalho no frio fica mais difícil, né? Então, principalmente se a gente tiver algum aluno com hipertensão, a gente tem que dar uma atençãozinha maior no frio, que ele vai ter uma dificuldadezinha maior, né? Então, ao contrário, se eu fosse falar em falei em vasoconstrição, que é o calibre que diminui. Uma vasodilatação, a temperatura também pode estar envolvida nisso? É o oposto, né? Quando está calor, a gente tem a vasodilatação. Exatamente. Isso vai resultar em quê? Em menores valores da pressão arterial. É claro que ela pode estar, né? A hipertensão ela pode estar ligada a fatores aí hereditários, né? Infelizmente pode acontecer, mas também pode ser por comportamento também, galera, né? A gente pode ver que uma alimentação errada, a gente sabe que o quê? Depósitos de quê? De gordura podem se fixar aqui a parede do coração, a parede dos vasos, né? E se depositando o cara que, sabe, muita gordura, alimentação errada, aquela quantidade grande de lipídio, aquela coisa toda, elas vão se depositando nas paredes do coração. Aí o que acontece? Vai diminuindo também o calibre delas. Então a gente sabe que o comportamento do cara, o ritmo de vida que ele leva, também pode levar a isso, né? Aí diminui o calibre das artérias, ele passa também a ter uma hipertensão por conta da má alimentação dele, por conta dos hábitos ruins de vida que ele tem, né? E a gente sabe que o indivíduo mais treinado, o que acontece? Coração bombeia com mais facilidade, o sangue flui melhor pelas artérias, as artérias ficam mais flexíveis, né? Tudo isso por conta da atividade física. Então, traz um benefício enorme, né? Então, eu dou sempre predileção aos trabalhos aeróbios para mim, né? Eu corro, tenho 53 anos, corro aí, né? Não sinto nada, por quê? Me ajuda muito. Esse trabalho aeróbio ajuda a circulação, ajuda meu coração a ficar mais resistente, que mesmo não querendo,
por conta dessa hipertensão, por conta do sangue passar com mais dificuldade, com o passar dos anos, eu hipertenso, o meu coração vai hipertrofiando além da conta. Por quê? Ele tem que fazer mais força. Então, mesmo eu conduzindo a minha alimentação de forma ordenada, mesmo fazendo atividade física, mas por ter hipertensão já hereditária, com o passar do tempo, meu coração já vai ficando prejudicado, né? Então, imagina quem não se cuida, né? Que além de ter o problema hereditário, come mal e não faz atividade física. É uma bamba relógio ambulante, cara. Então, essa ideia também a gente tem que ter, esse conceito a gente tem que ter, porque hoje a gente vai para uma escola, tem alunos de 8, 9, 10, 11, 12 anos hipertensos, cara. Né? Você olha aí a população hoje, cara, um dos maiores problemas, uma das maiores doenças mundiais é a obesidade. As pessoas comem muito mal. E a obesidade, de rebote, né, ela traz o quê? Traz alteração na pressão arterial, ela traz alterações no nível de glicose, né? Aí é o começo da coisa. Daqui a pouco você nem mobilidade você tem direito, porque começa a ter problema no quadril, problema no joelho, no tornozelo, né? Por aí vai, por questão do sobrepeso. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre discutindo e colocando em pauta com todos os nossos alunos, em todas as nossas rodas, nós como profissionais da saúde. Porque assim, a gente está vivendo tempos difíceis de pandemia, onde os jornais falam constantemente, a internet, televisão, que um dos fatores que mais leva a óbito para quem está infectado com Covid é o quê? Fala aí pra gente, qual fator que é quase que, né, decisivo para levar um óbito aí no questão do Covid? Sedentarismo? Não. Obesidade. Obesidade está na cabeça da lista, galera. Na cabeça da lista. Né? Por quê, cara? Simples. Tudo que a gente está começando a ver aqui no nosso conteúdo, aqui, ó. Tudo que a gente está começando a ver, ó, função cardíaca, né? Fração de ejeção, captação de oxigênio que a gente vai ver. Pô, se ele ataca de cara, logo compromete os pulmões, como é que eu vou ter uma ventilação boa? Como é que eu vou ter uma circulação boa se eu não estou conseguindo respirar direito? E outra coisa, quem precisa de um volume de oxigênio maior? Quem tem a massa muscular ou de gordura menor, ou o cara de massa de percentual de gordura maior, de massa muscular maior? É simples, a conta é essa. Então, se eu preciso muito de oxigênio e a primeira coisa que esse vírus faz é atacar o pulmão, como é que faz? Já começa a ficar tudo prejudicado, cara. Então, a gente fala isso, eu falo nas rodas, eu falo em live, eu falo na turma de escola. Aí, simplesmente, as pessoas chegam e falam assim, já estou vivendo pandemia, só estou trancado dentro de casa, vou ter que parar de comer? Eu não vou parar de comer, não, eu prefiro morrer. Então, morre, cara. Isso a gente fala a vida de profissional nossa toda, cara. Se você quer viver, cara, você tem que... Não é você parar de comer, mas você tem que ter um bom senso, cara. Agora, você vê pessoas aí, eu vejo amigos meus, professores, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, comendo feijão tropeiro e bebendo. 2, 3, 4 horas da manhã, cara. O cara com sobrepeso de 150, 180 quilos. Sabe? Então, também é muita inconsequência, galera. Você não pode querer jogar a responsabilidade da saúde de vocês no colo dos outros. O governo que tem que cuidar de mim. O governo que... fulano que não tem que sair de casa. Fulano tem que ficar trancado. E você, está fazendo alguma coisa em relação à sua saúde? Época de pandemia, todo mundo tem ficando em casa. Tem tempo para um monte de coisa. Vai dizer que não tem. Por que não procurou fazer uma dieta, não procurou fazer uma atividade física em casa? Dizer que não tem? Acho isso meio difícil, né? Porque o que teve aí de gente passando aula online, plataforma online a R$ 9,90, plataforma mostrando exercício de graça, professor levando, fazendo de graça, e você dizer que não teve tempo,
é porque você, né, realmente, desculpe o termo, cagou mole para a sua saúde. Que tempo para cuidar você teve. Eu sei que gera um estresse. Então, por isso mesmo, é bom até fazer uma atividade física. Mas as pessoas preferiram o quê? Comer mais, beber mais, né, se intoxicar mais. Né? Infelizmente, é isso. A gente sabe que não é só isso que o Covid ataca. Tem um problema da hipertensão, tem um problema do diabetes, mas são comorbidades, né, que estão bem próximas uma da outra aí, né? Então, tem muito disso, cara. Então, a gente tem que estar ligado. Aí eu botei para vocês aí do lado, ó, né, a classificação da pressão arterial, que todo mundo sabe. Erroneamente, gente, ó, erroneamente, esses tempos aí eu vi as pessoas postando, né, que a Organização Mundial de Saúde mudou a classificação, né, da normalidade da pressão arterial, botando 13, 14 como se fosse normal. Fui buscar essa informação inverídica. OMS não trocou nada, não mudou nada. É essa classificação aí, ó. Normal, 12/8 na sistólica, ó. Pressão arterial sistólica, PAS, pressão arterial diastólica, por 8 ou menos, ó. Igual ou menos, igual ou menos. Para hipertenso, que é essa aqui, ó, essa que eu me incluo, eu não consigo, raras vezes eu fico aqui, ó, na normalidade, tomando remédio, tá? Às vezes até fico. Agora eu voltei ao médico uns meses atrás, tive que aumentar a dosagem do meu remédio, tem até ficado, mas quase sempre eu estou aqui, ó, tá? E já cheguei muito a passar disso aqui, ó, né? Já cheguei a passar muito de hipertensão no grau 3, que é severo. Às vezes, dependendo da situação, eu passo vedado disso aí. Tá? Então, é um problema muito sério, porque esse volume, essa pressão toda aqui, que para o sangue passar, pode uma hora romper um desses vasos e, dependendo de onde for, levar a um AVC, né, que é um acidente vascular cerebral, se for na área do cérebro, se for na área aqui do coração, pode me levar a um infarto. Então, esse é o grande problema, a pressão ser muito grande e um desses vasos romper, né? Esse é o problema da pressão arterial, muito alta, certo? Bom, resposta cardiovascular ao exercício. Tendo revisado as estruturas, né, a gente revisou as estruturas aí do sistema cardiovascular, podemos agora pensar sobre como ele responde em situações de maior demanda, como o exercício, não é? O sistema cardiovascular, quando é submetido a esforço, a exercícios, ele precisa de uma demanda maior, né, para poder manter o corpo funcionando, para poder irrigar, para poder botar o oxigênio para a coisa andar. Quando iniciamos uma atividade física, a necessidade dos tecidos, por quê? Por oxigênio, aumenta, né? É lógico que aumenta, né? Se eu estou gastando mais energia, aumenta, eu preciso botar para dentro. E especialmente nos músculos ativos, nos músculos que estão sendo, né, solicitados. Dessa forma, assim como uma maior necessidade de nutrientes, a produção de detritos metabólicos também é aumentada, exigindo mais do sistema circulatório. É claro, eu estou produzindo, tanto quando boto para dentro, eu tenho que também colocar para fora. Para suprir as demandas aumentadas do corpo, o sistema cardiovascular sofrerá uma série de alterações que envolvem, via de regra, o quê? Primeira coisa, gente, ó, quando é submetido a um esforço, frequência cardíaca, volume de ejeção, vimos isso tudo, ó, débito cardíaco, né? Fluxo sanguíneo, pressão arterial e o sangue, né? São todos os componentes que via de regra, vão ter alteração, né, quando o corpo é submetido ao esforço. Certo? Correto? Vamos falar mais profundamente de frequência cardíaca, que é um parâmetro que pode ser utilizado para prescrição de exercício. Aí vem. Tá? Aí vem. Predição de frequência cardíaca. Falei com vocês também na aula passada. Eu ainda considero uma das coisas mais seguras para a gente avaliar quando está trabalhando com o aluno. Tem fisiologista que não gosta, mas tem, agora, começando aí conta a predição. O que é predição? É como a gente pode prever a frequência cardíaca daquele indivíduo em movimento. Tem fisiologista que já não está querendo muito trabalhar com predição, prefere trabalhar com teste de VO2. Vou mostrar para vocês as duas coisas. A gente está trabalhando em fisiologia, não sou o dono da verdade, vocês também têm que chegar à conclusão de vocês,
o que vocês entendem de verdade, ou o que fica mais próximo de realidade para vocês trabalharem, mas eu ainda considero. A gente vai entrar, vai fazer predição uns cálculos de predição, não hoje, que não vai dar tempo, estou falando com você que o assunto a gente vai pegando, vai ficando, já quase 9 horas, sei que está todo mundo cansado, certo? Então, a gente vai falar de frequência cardíaca, que é um parâmetro que pode ser utilizado para prescrição de exercício. Primeiro, a gente tem que entender aqui, ó, oxigênio, mais os componentes, né, de carboidrato, lipídio, proteína, né, que o oxigênio vem para quebrar isso tudo, vai gerar o quê? Energia, né, para o nosso trabalho, tá? Então, vem oxigênio, aí, ou uso carboidrato, lipídio, proteína, ou uso tudo, quebra, a gente tem gás carbônico e tem o quê? Água, né? São produtos alguns dos produtos que saem dessa quebra, né? Aí vai gerar o quê? Isso aqui, energia, e energia é gerada para quê? Para a demanda do nosso trabalho, né? Aí até aí simples, certo? Então, vem aqui, ó, trabalho físico, necessidade de energia e consumo de oxigênio. Está tudo interligado. Se eu tenho um trabalho físico, eu necessito de quê? De energia. Se eu necessito de energia, eu necessito de quê? De consumo de oxigênio. Também tranquilo. Bom, a aptidão cardiorrespiratória, ela está ligada aqui, ao desempenho esportivo e à saúde. Se eu tenho uma aptidão cardiorrespiratória boa, né, excelente, ótima, o que for, eu tenho um desempenho esportivo bom. Se eu tenho aptidão cardiorrespiratória boa, eu tenho uma saúde boa. Concorda ou não concorda? Se alguém não concordar, a gente discute aí. Lembra que eu falei lá do Covid? Ó? Aptidão cardiorrespiratória. Se eu tenho aptidão cardiorrespiratória boa, eu tenho uma saúde boa. A partir do momento que eu não tenho uma aptidão cardiorrespiratória boa, né? O que vai acontecer? Eu não vou ter uma saúde legal, né? A gente trabalhou com oxímetro, lembra? Então, minha saturação tem que estar lá nas picas para ficar bom. Então, isso aqui a gente fala de saturação, tá? Bom, frequência cardíaca, deixa eu puxar aqui. Reflete a quantidade de trabalho que o coração deve realizar para satisfazer as demandas aumentadas do corpo durante uma atividade, certo? Se a atividade é mais intensa, a frequência é mais baixa. A frequência cardíaca em repouso é, em média, entre 60 e 80 batimentos por minuto. Ela é influenciada pela idade e tende a diminuir ao longo dos anos. Além disso, em atletas, ela tende a ser mais baixa quando comparada a sujeitos destreinados. Ou seja, em atletas com um nível de condicionamento aeróbio bom, com VO2 ótimo, a gente nem tem, a gente chama de quê? Bradicardia, que é uma diminuição muito grande da frequência cardíaca. Então, a gente tem. Agora, essa média de 60 a 80, galera, é uma média de repouso para indivíduos saudáveis, tá? A gente sabe que tem indivíduos aí que a frequência chega a 100, 110 parado. Por exemplo, um indivíduo obeso, um obeso mórbido, com certeza ele não vai estar nesse parâmetro de frequência aqui. Por quê? Ele tem um tecido muito grande para irrigar. Então, o coração com 60, 80 batimentos por minuto não vai conseguir fazer isso. Entendam como já complica por aí? E a gente sabe, a fisiologia do exercício ensina que quanto menor o batimento cardíaco, mais treinado é aquele indivíduo. Quanto maior a frequência cardíaca, mais destreinado é aquele indivíduo. Correto? Pegaram aí? Né? Se eu tenho a frequência cardíaca mais cadenciada, menor por minuto, eu tenho um condicionamento melhor. Se eu tenho uma frequência cardíaca mais alta em repouso, eu tenho um condicionamento pior. Então, quando a gente trabalha com zona de frequência, ou trabalha a parte aeróbica dos nossos alunos, o VO2 dos nossos alunos, a gente vai fazer com que em repouso, né, isso aqui, ó, aconteça. Aquele trabalho de 60 a 80. Porque se eu melhorar na atividade física o condicionamento do aluno, em repouso ele vai gastar menos energia. Se ele gasta menos energia em repouso, o coração vai bater menos.
certo? Isso é uma predição, ó, aptidão cardiorrespiratória. Se ele está bem, ele tem uma aptidão cardiorrespiratória boa, ele está saudável. Para o desempenho esportivo, então, nem se fala. Lembre-se que não se deve utilizar. Aí é um lembretezinho quando a gente for fazer predição, quando a gente for lá medir a frequência do nosso aluno, quando a gente for medir os batimentos, né, para fazer algum tipo de cálculo, né? Aqui ele está pedindo para lembrar que não se deve se utilizar a frequência cardíaca pré-exercício como parâmetro para a frequência cardíaca de repouso. Por quê? A gente vai ver lá na frente que uma das formas de nós predizermos a frequência cardíaca de trabalho do nosso aluno vai precisar da frequência cardíaca de repouso dele. E não é legal você chegar assim, parei que eu vou medir sua frequência cardíaca para fazer o cálculo da frequência de trabalho sua. Na hora. Daqui para eu medir. Então, quando você faz isso, a própria frequência do aluno, ela já está alterada ali, que ele já está esperando o exercício físico. Então, é legal que você peça ele em casa, quando ele acordar, né, antes de levantar da cama, meça durante 1 minuto a frequência cardíaca dele. Aí sim você está vendo, vai ter a frequência cardíaca dele de repouso. Ele chega com aquele dado e você anota lá no cantinho. Quando você for fazer lá a fórmula, né, frequência de trabalho, você usa essa frequência de repouso dele, né? A gente vai passar essas fórmulas, né? Que muitos de vocês até acho que, de repente, quem trabalha já usa. Eu sei que o pessoal usa muito Carbonet, que é 220 menos a idade, e por pressa já joga aquilo. Mas não, se a gente quiser fazer uma coisa mais controlada, mais apurada, a gente bota a frequência de repouso junto, tá? Bom, imediatamente antes do início de uma atividade física, temos uma ação antecipatória que faz com que os valores de frequência se elevem, aquilo que eu falei com você. Por isso que não é legal medir a frequência de repouso na hora do exercício. Falando sobre frequência cardíaca durante o exercício, quando se inicia uma atividade, a frequência cardíaca tende o quê? Claro, lógico, já falamos isso 1000 vezes aqui, a aumentar de forma direta ao aumento da intensidade, até que se chegue próximo ao valor referência ao exaustão. Nesse ponto, a frequência cardíaca tende a estabilizar. É outro dado, né, que a gente, trabalhando com o nosso aluno, medindo a frequência, que a gente não mede só no início do trabalho, mede durante o trabalho também. Se chegar a um ponto do trabalho que você está dando intensidade e não está subindo mais, é sinal que ele está próximo da exaustão. Ele está próximo o quê? Do volume de oxigênio dele máximo. Ele está chegando no máximo que ele pode colocar de oxigênio para dentro. Quando ele chega naquele ponto, do volume máximo de oxigênio, se você insistir em intensidade, ele vai começar a declinar. Ele vai começar a cansar, ele vai parando, certo? Por isso que é interessante a gente ter a questão do VO2 também. Não só a frequência cardíaca, mas como o VO2. Mas o primeiro ponto que a gente está chegando, para saber que ele está chegando ao VO2 máximo, é quando você começa a aumentar a intensidade do trabalho e a frequência dele não vai mais. Se você insistir, ele vai começar a cair, tá? Vai começar a ter um decréscimo. Dessa forma, quando a frequência deixa de aumentar com o aumento da intensidade, é um indicador que o aluno está próximo ao seu esforço máximo. Ou, se nós botarmos isso no oxigênio, está próximo o quê? Do VO2 máximo dele, que é o volume de oxigênio máximo. Isso que é o VO2. É o quanto ele consegue captar ao máximo para manter aquele esforço. E pode ser estimado através de algumas equações. Certo? Aí eu entro no conceito do VO2. Voltando aqui, esse valor de frequência cardíaca máxima é bastante confiável para a prescrição de treinamento e pode ter estimado por algumas equações. Dessa forma, quando a frequência deixa de aumentar, com o aumento da intensidade, é um indicador que o aluno está próximo ao seu máximo esforço, ou seja, ao seu VO2 máximo. E aqui é o conceito de VO2, gente, para quem não sabia, VO2, volume de oxigênio, volume, V de volume, O2 de oxigênio e máximo, volume de oxigênio máximo. E aí está o conceito, é a quantidade máxima de oxigênio que pode ser absorvido, você não absorve, você não transporta ele para os seus músculos que estão sendo solicitados lá e utiliza durante o exercício máximo. Isso é o VO2.
Dúvidas quando vocês ouvirem falar em VO2, VO2, VO2? VO2 é isso. É o quanto você consegue colocar de oxigênio para dentro para ser absorvido, transportado e utilizado por aquele músculo. Vai chegar um ponto nos exercícios que você já não consegue mais. Então, você chegou no seu VO2 máximo. Ah, professor, tem como trabalhar isso? Claro que tem. Claro. Isso é trabalho aeróbio, galera. Isso é trabalho aeróbio. Se eu trabalhar de forma correta com o meu aluno, aplicando as intensidades legais e os volumes, eu vou melhorar esse VO2 dele. Ele vai começar a ficar o quê? Mais resistente. Ele vai ter um VO2 ampliado, um volume de oxigênio maior. Certo? Dúvidas? Bom, aí a gente tem o quê? Alguns fatores que influenciam o VO2, né? Aí os fatores que influenciam o volume máximo de oxigênio. Massa corporal, que eu já havia falado para vocês. O sexo influencia o VO2, tá? A idade, a herança genética. A herança genética influencia tudo, tá, gente? Né? E o próprio treinamento, né? Se eu mexo com VO2 através do treinamento aeróbio ou anaeróbio, o que acontece? O treinamento vai influenciar meu VO2. A gente sabe que se treinar de forma aeróbica, com exercícios ideais, o que vai acontecer? Meu VO2 vai aumentar, certo? Aí a massa corporal, ó, ela influencia, né? E muito, né? Quantidade de músculo, eu vou ter que precisar de um VO2 maior, né? De uma captação maior. Sexo. VO2 é menor em mulheres que em homens de 20 a 25% menor em mulheres não treinadas. Quer dizer, se você pega uma mulher não treinada, sedentária, olha a diferença de VO2, de captação de oxigênio para exercícios máximos. Ó, de uma mulher não treinada. Para o homem é de 20 a 25. Agora, se você pega uma mulher treinada, olha só como é que já muda. É só 10% menor. Certo? Quais são as razões que levam? Primeiro é a composição corporal, né? Depois, o próprio transporte de oxigênio e o tamanho do coração. Claro que isso tudo influencia, né? Por isso, né, que a captação delas é menor. Idade, não tem jeito, né? Envelhecimento acarreta diminuição da função cardiorrespiratória. A gente sabe que morre um pouquinho a cada dia. Isso vai acontecer direto também com o quê? Com a parte cardiovascular. A captação não vai ser mais a mesma, as contrações do coração não vão ser as mesmas, e até do próprio músculo, né? Então, também influencia. Herança genética, isso aí é fundamental, cara. Ó, Bouchard, desde 91, já falava, ó, metade da variação do VO2 e na resposta individual ao treinamento é devido à herança genética, né? Por isso que você vê lá, onde tem os corredores de fundo que ganham tudo aí, as maratonas, as corridas de 10 mil, eles vêm tudo da onde? Do lado da África. Você pega aí, você vai ver. Etiópia, aqueles cantos todos lá. Então, tem uma herança genética muito grande e ela influencia demais no treinamento. Quando a gente for falar em fibra muscular, isso vai ficar latente pra caramba. Quando a gente falar em fibra muscular, aí vocês vão ver como que a herança genética contribui. A gente sabe que tem as fibras lá de contração rápida, as fibras de contração intermediária, as fibras de contração lenta. Então, isso já é uma carga genética. E essas fibras a gente sabe que são preponderantes para determinados exercícios, determinadas modalidades esportivas requerem fibras musculares, mais fibras musculares lentas, outras modalidades esportivas requerem mais fibras musculares rápidas, né? Tipo 1, né? Tipo 2A, tipo 2B, né? Porque você pode falar lenta e pode falar branca. Olha, tem várias denominações para fibras musculares, né? Contração rápida, contração lenta, fibras brancas, fibras vermelhas, tipo A, tipo 1A, tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, são várias denominações, né? A gente vai trabalhar muito com tipo 1A, 1B, tá? Certo? Tipo 1, tipo 2A e tipo 2B. Tá? A gente vai trabalhar muito com essa. Certo? Posso passar? Bom, estamos quase encerrando, fiquem tranquilos, eu sei que vocês estão cansados. Como posso melhorar meu VO2?
né? Como posso melhorar a captação desse oxigênio? Como eu posso melhorar, né, a quantidade máxima de oxigênio para eu absorver, para eu transportar e para eu utilizar melhor? Como que eu posso melhorar esse VO2 máximo? Com vocês mesmo, gente. Treinamento. Aí eu coloquei, né, a gente não está dando receita de bolo, né? Mas quando a gente fala em VO2, a gente fala em ganhos de trabalho aeróbio. Então, a gente fala em especificidade. Então, se eu tenho um aluno que quer melhorar o meu VO2, quer melhorar a captação dele de oxigênio, né? Que ele quer fazer um trabalho, que ele quer correr, que ele quer pedalar, que ele quer nadar bem, então, a gente vê aqui o percentual de cargas de trabalho, onde ele tem um ganho maior de VO2. Quando eu trabalho de forma leve, quando eu trabalho de forma moderada, quando eu trabalho de forma vigorosa e quando eu trabalho quase lá no máximo. Ó o quanto eu consigo de ganho, né, de VO2, ó. Então, para se trabalhar VO2, para ganho, galera, o aluno tem que estar fora da zona de conforto. Ó, na zona de conforto, o ganho é mínimo. No estímulo moderado, no estímulo já vigoroso, né, já se tem um ganho maior. E quando eu quero mesmo trabalhar lá em cima, tem que ser no quase máximo. Por isso que eu falo, aí às vezes a gente sai muitas vezes do trabalho contínuo, que é esse trabalho aqui, né, vigoroso, moderado, aquele trabalho que eu dou, vai dando continuidade, o aluno pode ir controlando por 1 hora e pouca, sem quase intervalo nenhum. Mas o que acontece? Quando eu quero um ganho de VO2, eu tenho que vir para cá, para o quase máximo, até para o trabalho intervalado. Por que tem que ser intervalado? Eu vou trabalhar com intensidade muito alta, então eu vou ter que ter intervalos para ele se recuperar. Porque a gente sabe que o volume, que trabalhando lá com 80% do oxigênio, eu já chego o quê? Quase que no meu VO2. Para chegar no VO2, em termos, né, o limiar aeróbio nosso é em torno de 80%. O que é o limiar? É o teto do trabalho aeróbio nosso. Quando chega a 80% da frequência, a gente já começa a não conseguir mais manter aquele trabalho. Então, a gente entra aqui no trabalho máximo. E para se trabalhar nessa fase máxima, a gente precisa de trabalho intervalado, que são aqueles trabalhos que dão um estímulo muito forte, mas que precisam de um intervalo, por isso que eles chamam de intervalado, para se recuperar. A gente vai lá, dá um estímulo, então a gente pode, é isso que eu quero fazer com vocês na prática também. Fazer um trabalhinho intervalado para vocês sentirem o que é, né? Eu não vou pegar um aluno nosso que seja sedentário, né, e vou submeter ele a um trabalho intervalado de alta intensidade. É claro que eu vou escolher um aluno que já tem uma vida pregressa, que faz atividade física e que esteja bem condicionado, para ele sentir como que é legal ter um gostinho de sangue na boca, sentir a perna tremer, né? São algumas coisas que o trabalho intervalado nos proporciona, né, de legal, né? Então a gente precisa ver isso também na prática, certo? Aí, eu botei um estudozinho, né? Aí, 28 estudos, 728 participantes, o grupo de controle, né? A idade variava de 18 a 45, e eles eram, saudáveis. Aí, eles foram submetidos a 2 tipos de trabalho para ganho de VO2, tá? Isso é um artigo, tá, gente? Não inventei, não, tá? Trabalho de endurance, que é aquele trabalhozinho contínuo, de resistência. Eles tiveram um aumento de 4,9 miligramas por quilo por minuto de VO2. E quando eu trabalhei com HIIT, que é o trabalho intervalado, olha o ganho que eles tiveram. Não foi maior? Mas só atentem a isso. Se eu não posso trabalhar aqui com o meu aluno, eu trabalho aqui, ele já vai ter um ganho. Tudo de acordo com o que meu aluno pode dar. Eu não vou pegar um aluno meu que está começando agora e submeter ele a um HIIT, né? Que a gente sabe que tem pessoas que começam a fazer um trabalho de HIIT, mas não é um HIIT, né? Aí você fica, um HIITzinho, aí começam, né? Porque vai de acordo com o condicionamento. Quando eu falo em HIIT, é HIIT mesmo para pessoas que já estão bem inseridas já na atividade física. Para a gente trabalhar com a frequência de 100, 110, 120%, galera. Tá? Então,
Olha a diferença que dá, certo? Então, a gente vê que os trabalhos de alta intensidade trazem um retorno maior para quem quer melhorar o VO2 máximo, tá certo? Bom, aqui tem uma tabelinha, né? Depois eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, das normas de VO2, né? Aí, aqui tem homens e tem mulheres, né? Aí a gente vê aqui, ó, né? As que estão fraquinhas, as que estão mais ou menos, não estão nem no médio, tá? Tá no caminho para o médio, as que estão no médio, as que estão boas, as que estão muito fortes, os atletas e os atletas olímpicos, que é aquilo como o Breno estava falando comigo, né, do volume de ejeção desses caras, né? Então, no VO2 também, Breno, a diferença é muito grande. Se você pegar aí, ó, um VO2, aqui são mulheres, de homem, né? Se você pegar um VO2 bom, na faixa de 20 e 29 anos, ó, é o primeiro aqui, ó, um VO2 bom de 52 e 56, bom, isso de alguém bom. Você vai ver que um atleta olímpico, ó, tá acima de 70 o VO2 dele. Olha a diferença, tá? Então, é por aí, tá? Então, é uma tabelinha. Então, gente, o VO2 também, a gente pode fazer como frequência cardíaca, pode predizer também, tá? Aqui eu botei uma tabela, né? Pessoas saudáveis de 60 a 70 anos, volume de oxigênio de 30 a 20, né? Isso, ó, mililitros por quilo por minuto, tá? E, ó, de 20 a 29 anos saudáveis, 50, 55, aí aqui, ó, jogadores de futebol, ao VO2, na faixa de 60, remadores, que são atletas que precisam muito, né, de um VO2 legal, ó, estão na faixa aqui, ó, de 70, 72, de 60, 72, e os corredores de fundo de elite, né, que têm um VO2 alto, que são bem resistentes mesmo aos esforços aeróbicos, ó. Olha lá o VO2 dos caras, ó, lá nas picas, lá, tá vendo? Só para vocês sentirem que tem uma diferença. Não é necessário que eu, que estou treinando futebol, tenha um VO2 desse. Eu vou acabar com o meu jogador para quê? Se ele não vai ser tão exigido dessa forma. Eles precisam desse VO2 por conta da condição do esporte deles, né? Agora, o jogador, ele vai estar muito bem nessa faixa aqui, ó, de 65, 60, 55 de VO2, né? O remador de elite, ele vai precisar mais um pouquinho, certo? Bom, medida do VO2. Como que a gente mede o VO2? Tem várias formas. É igual a frequência cardíaca. Você pode usar aparelhos e pode usar a predição através de testezinho de fórmula, né? Para a gente encerrar. Então, a medição de VO2 pode ter os testes diretos, né? Que você usa um aparelho acoplado a uma esteira, a um computador, ou até esse aqui é um portátil, né? Esse aqui é um analisador de gases portátil, ele mede o VO2, isso é o que tem de mais moderno, né? Você pode sair, botar ele numa pista e fazer, né? Então, ele vai analisar ali o quanto você tem de VO2, né? No final, eu digo até como é que ele avalia. E tem os testes indiretos de predição, que é aqueles que eu estava falando com vocês. Ó, como a gente pode fazer esses testes? Pode fazer na esteira, cicloergômetro, remoergômetro. Cicloergômetro é o quê, gente? É a bicicleta. Tá? Remoergômetro é o quê? Um remo que faz o teste ergométrico. Um banco, uma pista, uma quadra, isso são todos que a gente pode usar para predizer o VO2 máximo. E aqui, gente, eu não vou botar todos os testes, porque tem testes complicadíssimos. Botei aqui uns testes mais simples. Lembra, vocês ouvem muito falar que é de concurso de teste de Cooper, né? Só que os testes de Cooper que a gente faz nos concursos, eles não medem o VO2, eles só medem mesmo o nosso condicionamento. Se o cara não conseguir em 12 minutos cobrir 2.400, ele perde o concurso. Aqui o teste de Cooper, ele é usado para o VO2 como? Você bota um indivíduo para correr 12 minutos, que o teste de Cooper sempre pede 12 minutos, e o que você faz? Bota nessa equação aqui, ó. Você pega a distância que ele cobriu em 12 minutos, ó, para medir o VO2. A distância que ele cobriu em metros, durante os 12 minutos de corrida, diminui 504 menos 9 e divide por 45. Aí você vai ter um número de VO2 dele lá.
Aí você compara para ver como é que está o VO2 dele. Bota como informação, trabalha com ele, né? Faz os trabalhos que você quer lá, voltados para a parte aeróbica, você quer melhorar o VO2 dele, e depois de 1 mês, 2 meses, faz o mesmo teste, compara para ver se melhorou, certo? Esse é um dos testes. Aí tem o teste de banco, do Queen Squares, que esse é famoso pra caramba, porque você não precisa nem de pista, você precisa de um banquinho, vai lá, coloca um banco, né, e pede o cara para subir e descer, tá aqui, ó. Aí tem até a frequência das passadas. Você tem que fazer essas 24 passadas em 1 minuto, né, subir e descer, né, 24 vezes no banco, e mulher 22, né. Aí no final, o que você faz? Tá? Procedimento é durante 3 minutos. Ó. Então, ó, aplica a fórmula, tem fórmula para homem e tem fórmula para mulher. Certo? Lembra das fórmulas que a gente fazia para percentual de gordura? Para o VO2 também tem. Né? Acabou o teste, que dura 3 minutos, a altura do banco tem aqui, ó, 41 centímetros, que é a altura padrão que eles escolheram lá. Né? Essa altura aqui do banco, né? Era um banco que acho que era a arquibancada que essa escola tinha, né? A arquibancada do Queen's College, ela media 41 centímetros. Então ficou isso como padrão para fazer o teste, entendeu? Não é nada científico essa altura, não. Era a altura que tinha a arquibancada deles lá. Então ficou o teste para fazer e a gente aplica a equação e a gente vai ter lá, certo? Aqui é o ioiô teste, que é um testezinho até bacana para quem faz futebol. Você vai de um lado ao outro, né, com os cones. Aí isso aqui é um testezinho mais complexo, mas dá para um monte de gente fazer ao mesmo tempo, tá? Você vai com som, né? Apito. Aí o apito o cara tem que estar de um lado, o apito ele tem que estar com o outro. E conforme for passando o tempo, o apito vai ficando cada vez mais rápido, né? E depois você joga isso numa tabela. Esse resultado numa tabela. Agora tem até, acho que tem até aplicativo. Você bota lá a distância que o cara percorreu, né, na tabela e ele vai dar o resultado para você. Tem o teste de esteira. Esse teste de esteira, gente, é aquele teste que... Alguém já fez teste de esforço aí? Alguém já fez? Um cardiologista? É esse, ó. Esse aqui, o de Bruce, é o que é mais utilizado lá no teste de esteira. Que além de ver frequência cardíaca, pressão arterial, ele vê o volume também máximo de oxigênio. Então, eles usam muito o protocolo de Bruce. Esse quarto protocolo aqui, Astra modificado, Balk-Wire e Bruce. Tá? Aí já requer esteira e já é equipamento. Aqueles lá são mais simples para a gente fazer. E tem a avaliação, né, a predição, que não é predição, é avaliação direta. Esse aqui, ó, é dentro de laboratório. Estão na esteira e estão acoplados aqui, ó, onde o oxigênio sai. Que, na verdade, o que acontece aqui? Uma avaliação direta. Esse aqui é o portátil. Lá, lembra, no começo do nosso trabalho? O que acontece? A gente sabe que entra 20,93 de oxigênio, né? Então, esse avaliador de gases, ele, na realidade, mede o que sai dos seus pulmões. Então, eles fazem o quê? Né? Vê o que sai, menos oxigênio, diminui por esse, vê o que saiu e diminui por aqui, aí vai ver quanto você tem de VO2. Né? É até bem simples, né? A máquina é complexa, mas é por aí. Né? Certo? Essa é a avaliação direta. E os métodos indiretos são aqueles que a gente viu daqueles testes. Tranquilo? Aí a gente fechou. Certo? Beleza, galera? Sei que foi um pouquinho cansativo, a gente teve uns probleminhas, mas eu não posso também deixar de dar o que tá proposto, porque senão vai embolar muito. Tranquilo? Vou fazer uma chamada rápida aqui. Hoje é dia 17, né? Onde eu botei aqui? 17.
A Alexa tá com um problema lá com o irmão, né? Depois eu vejo com ela. Arthur tá aí? Tá. Breno? Não. Bruno? Vocês estão me ouvindo, gente? Bruno botou no chat. Tá. Caetano? Também colocou no chat. Cássio? Cássio, tá por aí? Tá no chat. Bruno? Cássio, tá aqui. Daniel? Tô aqui. Gabriel? Presente. Breno? Ingrid? Tô aqui. Jaime? Aqui. Júlia? Júlia? No, né? Kellen? Alguém tem notícia de Kellen, gente? Lara? Tô aqui. Léo? Eu. Léo tá por aí? Tô aqui. Ah, Léo. Luara? Aqui. Luciano? Tô aqui. Pablo? Tô aqui, mestre. Paulo Vitor? Vou passar o sem querer, gente. Pedro? Tô aqui. Thales? Aqui. Ian? Alguém tem notícia de Ian? Luiz? Eu. Valeu, Luiz. Beleza, galera. Alguém quer comentar alguma coisa ou a gente pode fechar? Sei que cansou um pouquinho, falei pra caramba, mas é por aí. Tá certo, galera? Quarta-feira a gente volta com adaptado. Tranquilo?